Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando, sou o professor da disciplina Sociologia da Educação e eu queria falar com vocês sobre as tarefas e as atividades que ainda vocês devem entregar. Eu queria conversar um pouco sobre a disciplina, também me colocar à disposição para a gente desenvolver essa disciplina o mais próximo possível, né, dando conta dos problemas que possam surgir em decorrência dos desafios que cada tarefa impõe e, sobretudo, me colocar à disposição no sentido de ajudá-los a dar conta de todos os compromissos que vocês têm com relação a possíveis dificuldades de interpretação, de leitura, de elaboração das atividades, de poder dar conta de todas as propostas que estão que fazem parte da nossa disciplina. Primeiro, eu queria ressaltar a prorrogação dos prazos das atividades, né? O CEAR e a UEG, de modo geral, se pôs sensível diante da nossa situação, do nosso contexto que nós estamos vivendo face à pandemia, e dizer que os prazos eles estão prorrogados até o dia 20/6, portanto, até o dia 20 de junho, vocês têm prazo para submeter todas as tarefas que ainda não foram postadas, né, para fazer todos os trabalhos, enfim, e poderem concluir com êxito essa disciplina e as outras, e enfim, ter um desfecho satisfatório do curso que vocês vêm fazendo. Queria falar então sobre, de modo geral, né, sobre as nossas seis tarefas, seis atividades que nós temos, e de modo bastante resumido, queria comentar sobre cada uma delas. A primeira é a respeito de uma leitura mais introdutória do campo da sociologia da educação, em que nós temos aí a compreensão de três autores chave para compreender como se inaugura este campo, que seria a leitura da contribuição de Karl Marx, de Emile Durkheim e de Max Weber, né? Então nós temos alguns pontos aí, eu coloco à disposição tanto vídeos para reforçar, quanto textos de caráter introdutório mesmo, desses autores, para que vocês possam finalmente fazer uma resenha articulando o pensamento desses três autores. Tá? Então, o desafio da primeira tarefa é isso, né? Compreender, de modo geral, o pensamento e a contribuição de Karl Marx e de que modo ela estabelece uma relação com o campo educacional, propiciando aí a leitura e a interpretação de diversos autores do campo da educação que chegam até os dias atuais, por exemplo, né, como Saviani, como Paulo Freire, etc. O que pensa Emile Durkheim com relação à educação e como ele inaugura o campo da sociologia da educação como disciplina autônoma, e finalmente como Max Weber pensa também algumas questões vinculadas à educação. Então, a primeira tarefa nossa consiste em desenvolver uma resenha, né, que é um texto descritivo de como acontece todo esse debate, e fazer a postagem. Então, nada muito complexo, é só fazer as leituras cuidadosamente, com tranquilidade, assistir os vídeos e, por fim, desenvolver esse texto de autoria própria de vocês. Tá? Reforço a ideia de que é bom evitar pegar textos já prontos da internet para a gente não incorrer em plágios e ter problemas de cunho ético e assim por diante. Então, é legal que vocês façam a leitura, que vocês assistam o vídeo e que, por fim, possam fazer essa devolutiva na forma dessa resenha que é solicitada. A atividade 2 ela já parte para um fenômeno mais específico da sociologia da educação, que é o que alguns autores chamaram de teorias da reprodução. Aí nós temos a teoria da reprodução de Pierre Bourdieu, que é um pensamento que parte do pressuposto de que a escola ela reproduz os interesses de uma das classes dominantes, ao invés de propiciar, por exemplo, o pressuposto da escola emancipatória, né, de uma escola que permitiria mobilidade social e assim por diante. Ele concebe uma ideia de que a escola ela tem um mecanismo de reprodução desses interesses que não permitem com que a pessoa
possa se emancipar do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, do ponto de vista de ascender socialmente, por exemplo. Essa é uma primeira leitura bastante importante, né, pela própria importância que o Bourdieu ocupa no campo da sociologia de modo geral e especificamente no campo da educação. Depois nós temos outras teorias da reprodução, que é de Baudelot-Stabler, e também franceses, e de Louis Althusser, também franceses, né? Então essas correntes elas são basicamente correntes do pensamento da sociologia da educação e da sociologia de modo geral da França, mas que tem um forte impacto na sociologia de modo geral e que é recebida pelo pensamento educacional em todas as esferas, vamos dizer, do Ocidente. Para esse trabalhinho eu propus um fórum de debate, né, onde a gente possa discutir na própria plataforma virtual as principais ideias decorrentes desse pensamento de uma escola reprodutivista. Depois, a tarefa número 3 é a sociologia da educação no Brasil e a questão da desigualdade, né? Então, nós vamos discutir de que modo se articulam essas duas ideias, né, da escola, da sociologia educacional e da escola brasileira, face às desigualdades, né? Nós temos o Brasil como um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, de que modo a escola ela se coloca como uma instituição que tem a função de mitigar ou de fazer com que essa desigualdade se torne cada vez menor, ou ela, no fundo, ou ela corrobora para que essa desigualdade se torne mais aguda, né? Que ela se perpetue. Então nós temos esse debate bastante profícuo, bastante necessário para compreender de que modo a escola funciona no Brasil de modo geral. Para essa atividade, então, tá proposto um questionário, né? São algumas questões que estão ali, então, também tem o desafio de vocês fazerem aí uma leitura, assistir um vídeo, né? Muito interessante, os vídeos que fazem parte dessa atividade. E responder um questionário, nada muito complexo, vocês, uma vez fazendo as leituras e assistindo e compreendendo, vão poder fazer isso de modo tranquilo, tenho certeza. A quarta seria já uma entrada a um outro modus operandi da sociologia, vamos dizer assim, que consiste em fazer uma sociologia em escala individual. O Bernard Lahire, um dos principais leitores da obra de Pierre Bourdieu, ele, na medida em que ele critica, ele se põe como um crítico também da obra bourdieusiana, ele lança aquilo que ele chamou de sociologia em escala individual, né, que é uma sociologia que visa compreender os processos finos que decorrem das relações sociais dentro das mais variadas instituições. Então, por exemplo, ao invés de estudar a escola por meio de dados estatísticos extremamente expressivos, como o Bourdieu fez, o Lahire vai se preocupar para compreender esses fenômenos e interpretar o funcionamento da escola a partir de uma relação muito mais pessoal. Por exemplo, da relação que acontece entre professor e aluno, ou entre aluno-aluno, ou entre professor-professor. Ele está muito mais interessado em compreender como as coisas acontecem no plano da aterrissagem, vamos dizer, não num plano de sobrevoo. Por isso ele chama de sociologia em escala individual, né? Por meio de uma relação de um indivíduo, por exemplo, ele consegue compreender toda uma estrutura, todo um funcionamento panorâmico de um fenômeno sociológico. Essa atividade ela sugere que vocês desenvolvam uma entrevista com alguém e produzam ou um vídeo ou um áudio dessa entrevista ou uma transcrição dessa coleta desses dados que vocês obtiverem nessa entrevista. Então é uma tarefa que dá vamos dizer, essas opções para vocês, né? Depende de cada perfil. Tem gente que não gosta de fazer uma entrevista
gravada, se sente envergonhado, então pode fazer uma entrevista transcrita ou pode fazer simplesmente um áudio, submeter. É importante que vocês leiam as orientações de cada uma dessas atividades para ficar mais tranquilo aí na hora de vocês se colocarem na função de desenvolvê-lo. Aí nós temos o ponto 5, que é discute a interface entre cultura e educação. Tem alguns textos, tem uma relação aí importante de discutir essas duas dimensões, do ponto de vista da sociologia, em que se pede aí também, mais uma vez, um fórum de debate, onde vocês podem debater e colocarem as suas contribuições de modo partilhado com seus colegas de sala. E por último, nós temos aí um problema da sociologia da educação brasileira, em que nós vamos discutir a ralé brasileira, né? Como que para essa classe social esquecida historicamente, que é a ralé, corresponde mais ou menos a um terço da população total do Brasil, de que modo ela se relaciona com a instituição escolar e de que modo a instituição escolar vê e recebe essa ralé brasileira. Então nós temos aí um problema sério, que também é um desdobramento desse capítulo que nós estudamos, a questão da desigualdade, mas que agora é aprofundado para a gente ver com mais ênfase como isso se dá para aquela classe que essa corrente da sociologia brasileira chamou de ralé brasileira. Para essa tarefa, eu peço uma análise reflexiva, né, um texto em que vocês possam refletir com suas próprias palavras e os seus próprios recursos sobre esse fenômeno, né? Tudo isso está mais esmiuçado nas orientações da atividade, né? Vocês têm aí um prazo, tem o meu apoio, eu estou aqui para dar esclarecimento, para a gente conversar, para a gente trocar mensagens. Vocês podem ficar à vontade para me perguntar, para a gente ir elaborando juntos. E o mais importante é que vocês possam dar conta de fazer todas essas atividades, né? Porque cada atividade dessa tem um peso na frequência de vocês de 14,2%. Então, duas atividades que vocês deixassem de fazer, praticamente vocês estariam reprovados por falta. Então, é importante que vocês façam essas atividades. Elas não são complexas, né? Elas são atividades relativamente simples, mas que exigem uma disciplina de vocês do ponto de vista de poderem retirar um tempo do seu dia para fazer as leituras, para assistir os vídeos com uma certa tranquilidade, para que possam compreender aquilo que está sendo dito, uma vez que tem uma certa complexidade aqui nesses assuntos. Mas eu espero que vocês possam dar conta de tudo isso. Eu novamente reforço aqui a minha disponibilidade para ajudá-los e espero a postagem dos trabalhos de vocês, tá? Bom, eu desejo a vocês uma excelente quarentena, saúde para todo mundo, que permaneçam em suas casas e, se precisarem sair, que vão de máscara. Espero que a gente possa sair todos juntos mais fortalecidos disso e em breve possamos continuar a nossa caminhada novamente no rumo à normalidade. Um abraço a todos, até mais.